Olá, nessa disciplina de decisão e informação na gestão pública, a gente tem que falar também sobre a abordagem sistêmica, ou teoria dos sistemas. Primeira coisa para a gente esquentar os motores, quando você vê uma fotografia dessa, o que é que você está vendo? Pense aí. Isso é só mesmo um avião? Ou tem todo um sistema por trás disso? Por exemplo, as torres de controle que sabem momento a momento onde é que está cada um desses aviões, todos os controles, inclusive de caixa preta, registrando as conversas, todas as pessoas que estão aí dentro, equipe de bordo, bagagens, controle de tráfego aéreo, a conversa dos pilotos com cada um deles, o próprio combustível que ele está gerando poluição pelo ar. Então, normalmente a gente percebe que existe muito mais, né, que vai muito mais além do que daquele primeiro impacto, daquela primeira informação que nos vem aos olhos, por exemplo. Então, o que esse autor, Simon, queria comentar, Bertalanff, queria comentar apontar é que o organismo é um todo bem maior do que a soma das partes. Então, o trem de pouso, a turbina, a fuselagem, cada uma dessas partes aí, sozinhas, elas não conformam um sistema de tráfego aéreo. Ela é só um conjunto de partes. Então, esse organismo como um todo é muito mais. A mesma lógica de quando um maestro está regendo uma orquestra. A orquestra é algo muito maior do que simplesmente cada um dos componentes dela. Essa é a lógica que a gente vai trabalhar aqui durante essa aula de hoje. Então, a teoria de sistemas é uma nova forma de interpretar também as organizações. Ela nasceu lá nas ciências exatas, mas ela foi trazida também como elemento aqui para analisar as organizações. A visão passa a ser tanto externa quanto interna, então ele tem muito mais o que acompanhar. A organização é um sistema complexo, do mesmo jeito que aquele avião ali e tudo que está por trás dele. É um conjunto de entidades chamadas partes, né, ou elementos, e há nos sistemas alguma espécie de relacionamento ou interação entre as partes. Então, não são coisas soltas. O avião ali não é só a turbina ou só a fuselagem, são partes que interagem entre si. Então, isso é importante a gente estar levando em consideração. É um conjunto de elementos interdependentes. Um depende do outro. E também interage com o outro. Ou um grupo de unidades que são combinadas para formar esse todo organizado. É também um conjunto ou combinação de coisas ou partes, formando um todo unitário e complexo. Essa questão do complexo é um conceito muito importante de a gente levar, inclusive depois, para o desenvolvimento de sistemas de informação, porque sempre existe algo além do que aquilo especificamente que o seu usuário, o seu cliente vai estar lhe dizendo. Então, cabe a você, enquanto analista, entender esse todo que está por volta do sistema específico que você está desenvolvendo. As bases do pensamento sistêmico vêm lá desde Einstein, que fala lá da complexidade, e aqui está a cabine de um avião. Não precisa nem ser aquele avião, pelo jeito esse aqui que só tem um manche, né, um local para dirigir, é um avião monomotor. Então, um avião como aquele que a gente estava vendo na foto anterior é muito mais sofisticado, tem muito mais informações, mas isso aqui já dá para a gente uma noção do que seria um sistema complexo.
Então, o piloto que estiver dentro desse avião vai ter que conhecer cada um desses equipamentos, cada uma dessas variáveis, ele vai ter que saber de quanto a quanto ela pode oscilar, por exemplo, a temperatura do motor, a pressão do óleo, o volume de combustível, são variáveis que ele vai ter que conhecer, inclusive, esses limites que estariam dentro da normalidade. Avançando, complexidade é uma palavra que indica um grande número de problemas ou variáveis numa certa situação. Ali está o exemplo, né? Quantas variáveis tem naquele painel do avião? Uma variável é tudo aquilo que pode assumir diferentes valores, tanto valores quantitativos quanto qualitativos, né? Bom, ruim, pequeno ou grande, até números mesmo que estão informando uma certa situação. Imagine que no radar de um avião pode aparecer de uma forma, por exemplo, mais escura ou mais vermelha quando tem uma nuvem muito carregada, ou de água ou de gelo, e isso aí vai gerar informação para o comandante que estiver pilotando aquela aeronave. É uma condição normal que a organização e os administradores devem enfrentar. Então, falando em complexidade, não é só complexo, não é só o sistema de informações, a robotização, a automação industrial, mas também as pessoas, as formas de transporte, né, a logística, todas as organizações são seres complexos que vocês vão ter que lidar também, seja pelo lado da TI ou não. Quanto maior o número de problemas e variáveis, mais complexa é essa situação. Por isso é interessante aquele exemplo da aeronave e da cabine lá do piloto. De acordo com esse tido como pensamento sistêmico, tudo é complexo. Qualquer situação tem inúmeras causas e produz inúmeros efeitos. Então, várias causas e efeitos. Problemas, situações e eventos geram efeitos. Então, a partir dessas causas todas. Então, isso é um conceito muito importante de você ter quando está pensando em sistemas de informação. Várias coisas vão ocorrer, você vai processar isso e vai gerar efeitos. Entrada, processamento e saída são os pontos-chave de um sistema. A teoria de sistema sempre diz isso, que tem sempre causas, coisas que estão entrando aqui, algo vai ser processado e vamos gerar uma saída. Como os sistemas são abertos, na sua maioria dos sistemas são abertos, interagem com o ambiente, há um feedback que vai voltar para a entrada e permitir o sistema permanecer vivo. Nesse paradigma de entrada e saída, a gente diz que a interação de um sistema com o seu meio ambiente externo, né, costuma ser explicitada pela identificação do que entra e o que sai. Então, voltando aqui para essa figurinha, entradas e saídas, o que está no meio é o processamento. Então, essa é a lógica que está por trás da que está por trás de todo esse trabalho que você está desenvolvendo. O sistema faz uso das entradas como recursos para que haja uma transformação, né? Para que aconteça uma transformação, que saia as saídas desejadas. Por exemplo, num sistema de folha de pagamento, vão entrar as horas trabalhadas de cada pessoa e vai sair, como resultado, uma folha a pagar, né? Um contra-cheque de cada um dos indivíduos com que eles têm a pagar, que a empresa tem a pagar para eles. Os sistemas devem transformar, né, processar essas entradas e saídas segundo os objetivos a serem alcançados. Como eu disse, tem uma série de regras que vai dizer, olha, aquela hora que ele trabalhou era de noite, então o valor mais alto, ou era final de semana, eu processo aquilo segundo as regras e entrego as saídas desejadas. Mas é importante lembrar que tudo tem um feedback, né? Tem um retorno. Feedback, então, é a ferramenta que provê o sistema de informações para assegurar que os resultados almejados sejam alcançados, ou pelo menos que saibamos o
que mudar para que eles possam ser alcançados. É uma ferramenta de controle. Tudo tem planejamento, execução e controle para ver se está indo bem. E o que seria, então, um sistema fechado? Eu falei de sistema aberto, que ele interage com o meio ambiente, que traz informações. O que seria, então, um sistema fechado? É um sistema que não troca nada com o ambiente externo. Isso existe? São raros os casos, mas existe. Um sistema aberto, como esse aqui, ó. Será que dá para fazer o barco andar só ligando o ventilador? Não, só ligando o ventilador, aí dá, porque o sistema é aberto. Então, ele está dizendo, olha, não é só com o motor interno, mas também com o vento que vem de fora. Tá? Intercâmbio entre o que está dentro, que vai ter sido processado, e o que está saindo, feedback. Então, o que você acha? Sistema, que tipo de sistema é uma organização? Ele seria aberto ou fechado? Organizações são sistemas abertos. Ele interage com uma série de coisas. Então, no centro aí estaria a empresa, e em volta dela os negócios, né, clientes, concorrentes, agências reguladoras, essas são as que interagem mais diretamente com a sua empresa. E os que agem mais indiretamente, a gente chama de macroambiente, seriam fatores culturais, tecnológicos, recursos, político-legal, uma nova legislação que é promulgada, você tem que se adaptar a ela. Ela está distante de você, mas ela impacta na sua organização. É por isso que os sistemas são vivos. As empresas, hoje em dia, não vendem um sistema sem que haja uma manutenção, porque ele precisa avançar para se atualizar pelas questões políticas, legais e por todos esses outros elementos que interagem com o sistema. Esse é o ambiente que envolve, tá, que é exemplo, né, o sistema social, são as pessoas, os sentimentos, o sistema tecnológico, né, vai mudando, vai colocando, por exemplo, robotização, e a estrutura também da empresa. Muitas vezes a estrutura precisa ser modificada para aumentar a eficiência e eficácia da organização. Engenharia, diversas coisas hoje em dia estão de certa forma envolvidas com o pensamento sistêmico. Tem também as questões do próprio ser humano, né? Pessoas funcionam como sistemas abertos em permanente interação com o ambiente. E esse objetivo visa objetivos exteriores a elas. Eles executam papéis, se interrelacionam-se com os demais indivíduos e vê o todo e as partes. Então, o homem também tem o ser humano também pode ser visto como um sistema, assim como internamente nós temos o sistema imunológico, cardiológico, digestório, um monte de sistemas que a gente avalia nosso funcionamento. Os principais autores são esses, espero que vocês tenham gostado da aula, bons estudos.